Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a WI Cursos, eu sou o professor Wagner Inácio e hoje nós vamos conversar sobre a teoria das incapacidades. Mas nesse universo da teoria das incapacidades, antes nos cabe falar um pouco, bater um papo sobre as principais diferenças entre sujeito de direito e pessoa. Bom, de um lado nós temos o sujeito de direito enquanto gênero, e vale aqui a gente frisar que essa conversa nossa é baseada nos escritos do professor Fábio Lhô Coelho, que muito bem organiza essa estrutura, nos fazendo compreender claramente a diferença entre uma pessoa e um sujeito de direito. Então, continuemos aqui. No primeiro momento, nós temos o sujeito de direito como gênero. E este gênero fraciona-se entre as pessoas, que são sujeitos de direito personalizados ou personificados, e os sujeitos de direito não personificados, que nós tratamos comumente como entes despersonalizados. Estes entes despersonalizados nós sempre fracionamos de um lado os entes despersonalizados não humanos, que nós conhecemos muito bem, a massa falida, o espólio, o condomínio quando não personalizado, dentre muitos outros, como as sociedades de fato ou irregulares, hoje chamadas sociedades em nome comum. Bom, e de outro lado nós temos aquela polêmica com os nascituros. Sim, os nascituros, na classificação do professor Fábio Lhô e na minha visão, são entes despersonalizados, entidades não personalizadas, mas de natureza humana. E isso faz toda a diferença. Bom, como assim faz toda a diferença? Existem três teorias e nós sabemos, e isso vale para aproveitarmos como uma recordação, que tentam explicar a natureza jurídica dos nascituros. Só para a gente lembrar, nascituro é aquele ser humano que está por nascer. Ele já foi concebido, mas ainda não nasceu. Que nós chamamos, dentre aquelas possibilidades de pré-embrião, embrião e feto. Tudo entre o pré-embrião até o nascimento e está abarcado pelo que nós chamamos de nascituro. Não podemos confundir com os concepturos que surgiram das novas técnicas de inseminação artificial, que são aqueles entes ou entidades que ainda não foram gerados, não foram concebidos, mas estão preparados para tal, como a reserva de ovos já fecundados, humanos, para posterior nidação, para posterior concepção. Pois bem, falávamos que há três teorias para tentar explicar a natureza jurídica dos nascituros, ou seja, os seres humanos já concebidos, ainda não nascidos. E dessas três nós temos uma primeira que infelizmente não se projetou muito, apesar de ser interessante, que é a teoria da personalidade condicional, em que o ser humano já seria protegido por ser uma pessoa em condição, sob condição. A condição de atribuição final da qualidade de pessoa se daria com o nascimento com vida. Essa teoria tenta dar uma explicação para o artigo 2º do nosso Código Civil. De outro lado, nós temos a teoria concepcionista, uma teoria muito vanguardista, muito atual, com a qual eu não me alinho. Eu fico um pouquinho de lado, nesse ponto eu sou tradicionalista, e que vem sim ganhando destaque, é muito forte, que busca entender ou atribuir ao nascituro a condição de pessoa após a concepção, ou seja, a nidação seria aquilo que daria ao nascituro a condição de pessoa. E por fim, a teoria natalista, que eu entendo ter sido adotada pelo Código Civil no seu artigo 2º, que compreende a entidade entre a nidação e o nascimento com vida como um nascituro, e por ser humano, a ela são deferidos dezenas de direitos especiais, qualidades especiais, derivadas não da condição de pessoa, mas da condição de humano, como vários direitos da personalidade, o direito a sepultamento, o direito a um nome, e isso está muito claro no enunciado número 1
das jornadas de direito civil que estabelecem para nós o quê? A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem, sepultura, etc. Bom, a teoria natalista compreende que só a pessoa após o nascimento com vida. E se você vai fazer concurso, prestar a prova da OAB, fique ligado, porque é esta visão que se extrai do Código Civil. O artigo 2º, ele aborda, nesse momento, para a compreensão dos próprios concursos e na visão de boa parte da doutrina, a teoria natalista. Até o nascimento com vida, não há pessoa, há um ente despersonalizado, passível de proteção e, o que é melhor, resguardado a este ente uma série de direitos especiais por ele ser humano. E de outro lado, após o nascimento com vida, temos uma pessoa. E toda pessoa, ou seja, junto com a condição de personalidade, advém a capacidade de direito. E é essa capacidade de direito que está adrede, que está unida a todo sujeito de direito. Todo sujeito de direito tem capacidade de direito. Mas Wagner, esta capacidade de direito que possibilita que cada pessoa, que cada sujeito de direito possa exercer seus direitos e obrigações na ordem civil, como está lá no artigo 1º? Não. Na realidade, o exercício dos direitos e obrigações por si só na órbita civil, ele está atrelado à capacidade de fato ou capacidade de exercício. A capacidade de gozo ou de direito, ela está atrelada à condição de poder ser titular de direitos e obrigações na ordem civil. Pois bem, vamos seguindo mais um pouquinho aqui então para a gente poder entender 100% essa situação. Uma vez nascida a pessoa, uma vez surgida a pessoa física, surge para nós um debate muito interessante que é a teoria das incapacidades. Mas Wagner, ao lado das pessoas físicas figuram também as pessoas jurídicas. Por que as pessoas jurídicas não instigam esse debate da teoria das incapacidades? Porque a incapacidade que recai sobre as pessoas jurídicas não é de natureza voluntarística, não é a mensuração do espaço que se pode dar a esta vontade, mas sim uma questão fática. Elas não podem, por não existirem concretamente, estar presentes aos atos que necessitam promover no mundo social. É por isso que o fantástico Ponte de Miranda diz o que pra gente? Olha, o que se aplica às pessoas jurídicas não é a representação, ou seja, aquela substituição ou complementação do interesse da parte. Não. O que se aplica às pessoas jurídicas é o que nós chamamos de presentação, porque cabe ao preposto, diretor, o presentante, tornar presente fisicamente as pessoas jurídicas. E é por isso que muitas vezes nós devemos perceber que essa apresentação, ela é especial, ela é muito mais limitada, pois não cabe ao apresentante apenas agir no interesse da pessoa jurídica. Ele tem praticamente que seguir as ordens que lhe são atribuídas pelo conselho ou pelo sistema administrativo da pessoa jurídica. Mas um dia a gente vai bater um papo sobre isso, principalmente a discussão sobre teoria da vontade, teoria do interesse na representação. Mas vamos voltar para cá para a gente tentar afunilar e adentrar de vez na teoria da incapacidade. O que essa teoria da incapacidade nos possibilita, nos viabiliza? Bom, primeiramente a gente compreender que essa teoria ela tem uma origem depreciativa. Mas Wagner, isso é assim há 2.000, quase 3.000 anos, sim. Mas era uma compreensão de uma capacidade menor. Por isso que os romanos a chamavam de captis diminutio ou deminutio. Porque quem estava sobre essa condição, quem estava nesta condição, acabava sendo menos diante dos demais. Bom, e assim nós pensamos até 2015. E em 2015 surgiu o quê? Surgiu o nosso fantástico, espetacular,
Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD. Como nós falávamos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência viabilizou uma releitura das incapacidades. Olha que interessante. A gente, de um tempo para cá, a partir da Constituição de 88, a Constituição Federal de 1988, iniciou uma revisitação, uma releitura da condição da pessoa, que o professor Fachin chama de repersonalização do direito civil. E a partir de 2015 nós revisitamos, recompreendemos a teoria das incapacidades. Por quê? Porque a teoria das incapacidades, como foi concebida no nosso Código Bevilacqua e também no nosso Código Civil atual, Código Reale, de 2002, era diminuía a pessoa, ela reduzia a pessoa, ela fazia a pessoa a uma condição menor, a uma condição de absoluta ou relativamente incapaz. E essa incapacitação decorrente da lei ou de uma sentença, ela acabava maculando, marcando a pessoa, estigmatizando: você é menos que os demais. Bom, e o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio trazer pra gente? Não apenas alcançou as pessoas com deficiência, mas viabilizou uma recompreensão da condição de incapacidade, passando essas pessoas a estar no que nós chamamos de uma situação de especial proteção. Uma proteção não que castra, mas que emancipa. Uma condição não que diminui, mas que viabiliza que essa pessoa voe, que essa pessoa siga em frente. E por isso, o rol dos absolutamente incapazes, que está no artigo 3º, foi reduzido a só restarem os menores de 16 anos. Logicamente, nós vamos falar depois do índio, que fica numa situação meio mista, mas observe, absolutamente incapaz, aquele que tem a vontade desconsiderada, só os absolutamente incapazes, só os menores de 16 anos. E de outro lado, nós passamos a ter, dentre os relativamente incapazes, os maiores de 16, menores de 18, muito legal, que sempre foram ali considerados. De outro lado, aqueles que não puderem, em razão de uma causa definitiva, permanente ou transitória, expressar a sua vontade, o comatoso, por exemplo, e os pródigos, lembram dos pródigos? Aquele que gasta desmesuradamente a sua fortuna, aquele que gasta sem limites a sua fortuna, e que nós sempre chamamos de o mais relativo dos relativamente incapazes, porque o pródigo, a sua restrição, é unicamente quanto aos atos de disposição patrimonial e não aos atos de simples administração. E, por fim, os ébrios e toxicômanos, os ébrios habituais e os toxicômanos, os viciados em tóxicos, aquele cujo vício, seja por drogas lícitas ou ilícitas, gera uma impossibilidade de compreensão da sua vida civil, social como um todo. Nós passamos a ter, então, uma teoria das incapacidades libertária, libertadora. Você não está mais numa condição menor. Você agora vai ser igualado e, respeitada a sua diferença, vai lhe ser possibilitado voar. Isso é fundamental. Voar em que sentido, Wagner? Que coisa mais abstrata? Voar no sentido de poder realizar os atos civis, poder exercer sua cidadania, poder exercer sua condição de sujeito civil, cidadão aqui no sentido de sujeito civil. Civis era o cidadão romano e os civili era o direito aplicável ao cidadão romano. E essa recuperação, esta recapacitação do sujeito é fantástica. Tanto que, ao lado da tutela e da curatela, aquela curatela estigmatizante que nós tínhamos, em que você marcava qual gado o sujeito dizendo: olha, você é menos que os demais, foi deixada de lado. E agora nós temos um instrumento fortíssimo que serve para situações em que não é necessária a aplicação da curatela, a imposição da curatela, que trazia aquele nome pesado da interdição. Olha que coisa assustadora, você tem uma rua interditada,
você tem um estabelecimento interditado e quando a pessoa não servia para a sociedade, ela era interditada. E aí nós passamos a ter a tomada de decisão apoiada. Por quê? A pessoa com deficiência, mas não só ela, aquela pessoa que está numa situação fragilizada, alguém que vem de uma depressão, de uma condição psicológica fragilizante, ela pode buscar o judiciário apontando duas pessoas do seu convívio. Não podem ser profissionais no sentido de profissionais do apoio, não podem ser pessoas que vão desconhecer a razão da pessoa que precisa do apoio e vai pedir a tomada de decisão apoiada. O que seria a imposição, a possibilidade da tomada de decisão apoiada? Para a lista dos atos que a pessoa e os seus apoiadores aponta como necessários para a realização de um apoio, ou seja, para aqueles atos em que você sente, juntamente com seus apoiadores, que será necessário a realização desta tomada de decisão apoiada, uma vez reconhecido pelo juiz e aprovado pelo juiz mediante oitiva do Ministério Público, os atos como, por exemplo, venda de imóveis, alienações acima de X valor, transmissão de bens não onerosa, como a doação, passariam a ter que ter, além da concordância da parte, logicamente, a concordância dos seus dois apoiadores. E é dado às partes que negociam com uma pessoa apoiada o direito de exigir que os apoiadores assinem o ato. Isso é fantástico. Por quê? Porque agora a pessoa pode realizar plenamente a sua capacidade. Ela não é incapaz. Ela pode se casar, ela pode realizar os atos que não estão atrelados ao apoio livremente. E o que é mais interessante, ela não tem qualquer mácula como incapacitada. E observe só, se houver divergência entre o apoiador e o outro apoiador, um dos dois apoiadores não concordar com a decisão, a questão será levada ao juiz e caberá ao magistrado tomar a decisão final. Ou seja, a proteção é eficiente, é eficaz, sem estigmatizar. E Wagner, se a pessoa apoiada não concordar mais que precisa de apoio, ela se restabeleceu, ela vai pedir ao juiz para que ponha fim à necessidade da tomada de decisão apoiada. Ou, por outro lado, um dos apoiadores pode não se sentir mais capacitado, não se sentir mais à vontade com a prestação do apoio. E aí ele irá pedir ao juiz que o substitua, apontando a pessoa apoiada a alguém que possa fazer isso. Meus caros, nessa primeira conversa, a gente quer deixar bem claro que toda a teoria das incapacidades tem que ser recompreendida no sentido de proteger a pessoa, mas sem marcá-la, sem estigmatizá-la. E a teoria das incapacidades, com uma possibilidade aí de que os animais sejam alçados à condição de sujeitos de direito, deverá ser recompreendida para viabilizar que esses animais tenham os seus interesses protegidos, tenham os seus interesses tutelados. Nos vemos em breve em novos cursos. A gente vai bater um papo aqui sobre o direito civil para o século 22, porque nós já estamos no século 21. Nós vamos bater um papo sobre o direito civil para o século 22. O que vem, o que nos espera? Mas vamos conversar também sobre diversos pontos fantásticos. Teoria dos bens, teoria do negócio jurídico, prescrição e decadência. Fique mais no nosso canal aqui, conheça mais nossas possibilidades. Um forte abraço e até mais.